Graça e paz, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade no nosso devocional. No último devocional nosso, nós falamos sobre imputação. Romanos 4, nós fomos do 1 ao 12. Se os irmãos não viram o devocional passado, veja lá. É muito importante, bastante valia. Então, Paulo usou o exemplo de Abraão, para mostrar que Abraão creu em Deus e a justiça de Deus foi creditada na sua conta. Quer dizer, houve ali uma imputação, a justiça sendo imputada, creditada na conta dele, porque ele creu, mostrou para nós que não foi porque ele fez alguma coisa, não foi por obras, Ele citou até aquele versículo, mostrando que aquele que trabalha, ele merece receber o seu salário. Mas Abraão, ele foi justificado porque ele creu em Deus, naquele que justifica o ímpio. Então, Abraão, a justiça de Deus foi creditada a Abraão pela fé em Jesus Cristo, e não pelo cumprimento de leis, normas, regras. Então, esse foi o nosso devocional passado. Paulo citou também Davi, Então, os irmãos, confere lá nosso devocional passado. E hoje Paulo continua falando ele vai falar hoje sobre a promessa que Deus fez a Abraão. Vamos ver no versículo 13 e no versículo 14, que a promessa que Deus fez a Abraão e aos seus descendentes, que eles herdariam o novo céu, a nova terra, que essa promessa foi feita por intermédio da fé, que todos herdariam o novo céu e a nova terra mediante a fé em Jesus Cristo. E por essa justiça que a fé proporciona, Paulo está deixando claro que a lei, ela nunca foi dada como meio de salvação. Então, Paulo está mostrando aqui que a promessa que Deus fez a Abraão foi por intermédio da fé, e também aos seus descendentes que viriam, que somos nós, os gentios, todos seriam salvos da mesma forma, pela fé em Deus, pela fé em Jesus Cristo. Olha o que está escrito no versículo 14. Porque se é pelo cumprimento de leis, anula-se a fé e também a promessa, porque a promessa foi feita com base na fé a todos. Os irmãos estão compreendendo aí? Se a salvação é por obras, não necessita eu crer em Cristo, porque eu posso me salvar, aí é mérito. Então Paulo está mostrando para nós aqui o seguinte, que a salvação ela é somente pela graça, pela fé na promessa do descendente que viria, pela fé em Deus, pela fé em Cristo, e não pelo cumprimento de leis. Porque se é pelo cumprimento de leis, anula-se a fé. Nós não necessitamos da fé, Olha para os irmãos ver que está escrito lá em Gálatas capítulo 3. Ora, a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Ele creu em Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 16. Abraão creu em Cristo. Cristo está no Velho Testamento, irmãos. Ele creu. Gênesis 3,15. Ele creu no descendente da mulher que viria. Então, por isso ele foi justificado. Ele foi salvo. Não pelo cumprimento de normas, de leis, de regras. Olha o versículo. Então, os irmãos compreenderam aqui? A promessa foi feita a Abraão e aos seus descendentes, que eles herdariam o novo céu e a nova terra por intermédio da fé em Deus. Por intermédio da fé, aqueles que creem em Jesus Cristo é justificado, é declarado justo. Como nós vimos no começo do capítulo, a justiça de Cristo é creditada, é imputada na conta dele, porque ele foi o único que cumpriu toda a lei, ele foi o único que nunca pecou, por ele ser justo, santo. Então a justiça dele é imputada a nós, que somos pecadores. Então, pelo intermédio do que ele fez na cruz do Calvário, por intermédio que ele cumpriu a lei, então a sua justiça é creditada na nossa conta. Olha aí o versículo 15.
A lei, ela suscita a ira de Deus. Por quê? Porque nós quebramos a lei. E onde não há lei, não há transgressão. A lei mostra o nosso pecado. A lei do Senhor, ela é perfeita e boa, mas ela nunca foi dada como um propósito de salvação. A lei, ela suscita a ira. Por quê? Porque nós somos pecadores. Pela lei, está escrito lá em Romanos, pela lei, Romanos capítulo 3, no verso 20, nós lemos esse dia para trás, pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. A lei nunca foi dada como meio de salvação. A lei foi dada para nos conduzir até Cristo, para mostrar a nossa incapacidade, para mostrar que nós somos pecadores. E nós, quando vem a lei e mostra que nós somos pecadores, mostra a nossa necessidade de Cristo, porque a lei mostra a nossa miséria, o nosso estado após a queda. Então, irmãos, é por isso que a lei suscita a ira de Deus. Todos aqueles que tentam se salvar por intermédio de obras, pelo cumprimento da lei, estão debaixo de maldição. Porque a lei nunca foi dada como meio de salvação. Ninguém pode ser declarado justo mediante a lei. Os irmãos estão compreendendo? Mediante as obras. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Porque essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. E são feitos filhos de Abraão aqueles que crê em Jesus Cristo. Pela fé, são feitos filhos de Abraão. Olha no versículo 16. Por isso, a promessa é pela fé, segundo a graça, para que todos os que crê sejam feitos filhos de Abraão. E não somente os judeus, que receberam a lei de Deus. Os irmãos estão compreendendo aqui? O texto é bem claro, é bem explicado. Que todos os que creem em Jesus Cristo são feitos filhos de Abraão. Não somente a nação de Israel, mas todos, judeus e gentios, são declarados justos mediante a fé em Jesus Cristo. Não pelo cumprimento de leis, de normas, de regras, de usos e costumes. Isso, para Deus, não vale nada para a sua salvação. Olha o versículo 17. Deus fez Abraão pai de muitas nações, porque ele creu em Deus. Porque ele creu em Deus, que ressuscita os mortos. Que ressuscita os mortos. E traz à existência aquilo que não existe. Quer dizer, Abraão, irmãos, ele tinha quase 100 anos. Sua esposa Sara era estéril. Então, para Abraão, era impossível ele ter um filho. Mas, para Deus, não tem nada impossível. Porque Deus chamou todas as coisas à existência. Não existia nada, mas Deus chamou todas as coisas. E tudo passou a existir mediante a sua palavra. Então Abraão sabia que Deus, ele vivifica os mortos. Quer dizer, ele não tinha filho, mas Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Quando ele creu nessa promessa, e ele sabia que Deus criou todas as coisas, é o Criador, é o Formador. Então ele creu em Deus. O Deus que vivifica os mortos, o Deus que chama do nada a existência. Esse é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, é o Criador, é o Formador dos céus e da terra. Então é isso, irmãos, que os irmãos precisam. Crer em Deus, crer em Jesus Cristo, na obra que ele fez na cruz do Calvário, para que vocês possam ser declarados justos diante de Deus. Olha o 18 e o 19, né? Fala essa parte que eu acabei de falar, né? Da fé. A fé de Abraão, né? Que ele creu em Deus, né? Já com uma idade avançada de quase 100 anos. E Sara, sua mulher, é estéril. Mas Abraão creu na palavra de Deus. O que era impossível para ele, mas para Deus nada é impossível. Então, irmãos, é isso. Nós temos que crer em Deus. E Deus não prometeu para nós bens materiais, coisas terrenas. A promessa de Deus para nós é o quê? É a salvação. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. É sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário para nos salvar. O maior milagre que o homem pode alcançar na vida é a salvação da sua alma. Esse homem estava morto. Quando ele crê em Jesus Cristo, ele é regenerado, ele é ressuscitado dos mortos. Ele passa agora a ter vida espiritual.
Então esse é o maior milagre que o homem pode alcançar. Porque o homem pode ser curado do câncer, né, na sua carne, mas ele vai morrer novamente. E sem Cristo, esse homem está condenado. Mas se esse homem nasceu espiritualmente, se ele foi regenerado, esse homem vai passar da morte para a vida, e uma vida eterna no céu. Os falsos profetas são marcados de sinais, milagres, mas falsas doutrinas, falsos ensinos. Então, se você valida a sua fé naquilo que você alcançou de milagres, de sinais, de maravilhas, você está completamente enganado. Porque muitas pessoas estão baseando a sua fé nisso, em milagres, sinais, maravilhas, naquilo que alcançou. E muitas pessoas vão alcançar alguma coisa e vão, como se diz, eles vão acreditar que eles alcançou aquilo ali porque eles mereceu, porque eles cumpriu normas, regras, usos, costume. Então vão denominar aquele milagre que ele alcançou ao lugar que ele está, porque ele está naquele lugar, ele alcançou esses milagres, essas obras. Irmãos, se os irmãos for para as escrituras, em Deuteronômio capítulo 13, os irmãos vão ver os falsos profetas, que os falsos profetas fazem milagre. Tessalonicenses vai mostrar que o anticristo vai fazer milagre, irmão. E se nós vemos os nossos dias hoje, né, irmãos? Os irmãos vão aí, essas viagens que as pessoas fazem para Aparecida do Norte, as pessoas estão levantando das cadeiras de roda e estão andando, pessoas estão indo ali pagar promessa porque alcançou alguma coisa, né? Porque foi liberto de enfermidades. Centros espíritas, pessoas estão alcançando libertação, milagre. Você vai ver que tem canal aí de televisão, de rádio, que conta milagres e obras o dia todo. Irmãos, a nossa fé tem que estar fundamentada na verdade revelada nas escrituras, e não em milagres, sinais, maravilhas. Essas pessoas que estão baseando a sua fé em sinais, milagres e maravilhas, quando o anticristo vier, essas pessoas serão facilmente enganadas. Porque as pessoas, elas não creem em Deus pelo que Ele é. Elas não creem em Deus pelo que Ele é. Elas não servem a Deus pelo que Ele é. Mas ela quer o quê? O que Ele pode dar, as bênçãos que Ele pode dar. O que Ele pode fazer. Os irmãos estão entendendo? Jesus repreende aqueles que estavam à sua volta. Porque Ele tinha multiplicado o pão. Porque Ele tinha curado os enfermos. Não, irmão. Você tem que servir a Deus pelo que Ele é. O Criador, o Formador, o Redentor, o Emanuel. E diante da sua grandeza você se curva. Você o adora. Você não serve a Deus pelo que Ele pode fazer por você. Você serve a Deus porque você o ama, pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário, te substituindo naquela cruz para te dar vida, e uma vida eterna. Olha o versículo 20 até o 22. Vamos ver o que Paulo fala aqui. Versículo 20 ao 22. Vai mostrar que Abraão e Sara, eles não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Então mostra aqui a convicção de Abraão, a fé, a sua fé se fortaleceu e ele dava glória a Deus, porque ele tinha convicção que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Então por isso, irmão, pela fé, a justiça de Cristo foi imputada a ele, foi acreditada a ele. E é dessa mesma forma que acontece conosco, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida para Cristo. Quando nós cremos nele, nós somos declarados justos diante de Deus. Olha o versículo 23 e 24. Paulo ensina que a fé de Abraão, que a fé que Abraão teve em Deus, o tornou justo. Da mesma maneira, da mesma forma, todos os que crêem em Jesus Cristo é justificado. É justificado. Irmãos, isso é o Evangelho. O Evangelho é sobre Cristo, irmão. Não é sobre você. Não é sobre nós, irmão. Não é sobre nós. As pessoas estão indo até a igreja buscar resposta, para saber da sua vida, do seu futuro. Irmãos,
Isso não é evangelho. Isso são as seitas que ensinam. Isso é espiritismo, irmão. Isso é cartomante. As pessoas vão até esses lugares para saber o seu futuro. Para que a pessoa possa prever o seu futuro. Isso é espiritismo. Isso é cartomante. É isso que eles ensinam. As pessoas vão ali para saber do seu futuro. Não, irmãos. Nós vamos até a igreja. Uma igreja bíblica. Para aprender o quê? Os ensinamentos de Jesus. Para aprender o quê? A palavra de Deus. Para que nós possamos ter convicção da nossa fé. Nós vamos até a instituição porque nós amamos a Deus. E se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que aprender os seus ensinamentos. Para quê? Para que nós também venhamos fazer também discípulos. Pregar o evangelho de Jesus Cristo. Porque essas pessoas não pregam o evangelho. Essas pessoas não conhecem o evangelho. E por não conhecer o evangelho, elas não pregam o evangelho. Elas vão postar foto de templos, de instituições. Por quê? Elas não conhecem o evangelho. Elas não conhecem quem é Cristo. Elas não têm um relacionamento com Deus. Porque você conhece a Deus por onde? Pela sua palavra. Pela sua palavra. Se você não ler as escrituras, se você não estudar as escrituras, você não vai conhecer quem é Deus. Porque é aqui que ele se revela para nós. É aqui que ele se revela para nós. Olha o que está escrito aí no versículo 25, irmãos. Que Deus entregou Jesus para pagar pelos nossos pecados. Ele assumiu o lugar dos pecadores na cruz, sofrendo a ira de Deus, pagando uma dívida que era nossa, uma dívida que nós não podíamos pagar. Então foi por isso que Jesus veio à terra, para nos substituir naquela cruz. E ele ressuscitou, irmão, em sinal para mostrar que o sacrifício dele foi aceito diante de Deus. E ele declara todo aquele que crê nele justo, justificado. Todo aquele que crê no que ele fez na cruz do Calvário é justificado, é declarado justo diante de Deus. Então, se você se arrepender dos seus pecados agora e crê em Jesus Cristo, você é declarado justo diante de Deus, você é salva. Você é salvo mediante a fé nele, no que ele fez na cruz do Calvário. Então isso é evangelho, irmãos. Nós vamos ver Paulo falando lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, né? Que isso aqui é o centro do evangelho, né? Que sem ressurreição não há evangelho. Sem ressurreição não há evangelho. Você vai ver falsos profetas negando a ressurreição de Cristo. Você vai ver lá em Coríntios, no comecinho do Coríntios 15 ali, né, no versículo 3, no verso 4, né? Paulo fala que o evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Isso é o evangelho, irmãos. Isso é o evangelho. A ressurreição é a garantia que o sacrifício foi aceito. É a garantia que nós somos salvos pelo que ele fez na cruz do Calvário. Então, se você crê nele, você é justificado. Por quê? A tumba está vazia, ele ressuscitou dos mortos. A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então, se você crê na suficiência do seu sacrifício, você é salvo. Nós estamos estudando aqui o livro de Colossenses. Bom, onde Paulo está mostrando a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo. Somente Cristo e nada mais, nada além de Cristo. Os falsos mestres estavam ali pregando o misticismo, o legalismo, o gnosticismo, né? Trazendo novas revelações, visões, trazendo doutrinas em cima de visões, de revelações, as mesmas coisas que os falsos mestres fazem hoje. Diz que Deus revelou, que Deus mostrou. Paulo está combatendo ali na carta de Colossenses, mostrando a suficiência de Cristo. É Cristo e nada mais. Somente Cristo. Somente Cristo. Irmãos, as escrituras, ela é muito clara. Então, o que os irmãos precisam é de Cristo. É de Cristo. Se os irmãos estão em uma denominação que não prega sobre Cristo, que não prega Cristo, somente Cristo, os irmãos estão no lugar completamente errado. O que os irmãos precisam para ser salvos é de Cristo. Os irmãos precisam ouvir o Evangelho, o que Cristo ensinou,
o que ele ensinou. É isso que vai nos salvar. É o que ele fez na cruz do Calvário. Então, irmão, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo para que os irmãos possam ser salvos. Até o próximo devocional e que Deus abençoe os irmãos.